Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Hoje a gente tem conosco o Charles Nascimento. Ele também está com a gente. Charles, seja super bem-vindo. Boa noite. A gente já agradece de antemão você ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Olha, muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Eu conheci a Eliane recentemente, batemos alguns papos online, ainda não nos conhecemos presencialmente. Eu estou no Rio, não faltará oportunidade e será um prazer participar desse bate-papo aí com vocês. Então, Charles, foi muito bom. Quando eu conversei com o Charles, entender um pouquinho e saber um pouquinho da história dele, de uma certa maneira, me veio assim, nossa, eu me sinto um pouco representada, não representada, porque a história dele é muito rica, é, eu diria assim, de muitas conquistas, né? Eu acho que isso é importante quando a gente consegue celebrar o que passou, ressignificar e entender que o futuro ainda pode ser de muitas conquistas. E eu acho que isso ele traz muito dentro dele. E a gente conversou e daí, né, rolou essa, vamos dizer assim, essa sintonia da gente falar sobre o profissional e falar da pessoa 50 a mais, que eu acho que hoje isso é uma pauta, né, que a gente não pode negar, sabendo que a gente vai viver mais e cada vez mais vai ter gente aí com mais de 50, produtiva, ativa, como eu e como Charles. A Jéssica está começando aí, né? Mas, Charles, eu queria que você contasse um pouquinho, em linhas muito gerais, né? Quem é o Charles? Né? Quem é o Charles pelo Charles? Bem, deixa eu falar de nós mesmos é sempre complicado, né? Porque a gente tende a supervalorizar as conquistas, né? E minimizar os insucessos. Mas eu sou Charles Nascimento, Charles do Nascimento Gomes, o meu nome completo. Minha mãe trabalhou, era uma profissional de nível técnico da Telerge, a companhia telefônica, né, aqui do Rio de Janeiro, do Grupo Telebrás. E o meu pai não teve oportunidade de estudar, estudou depois de adulto, um cara que tem uma infância, sobretudo a infância muito sofrida, mas lá em casa sempre se valorizou muito o estudo. E eles começaram lá, classe média baixa. Eu moro no subúrbio do Rio, né? Morava no subúrbio do Rio. E quando eles começaram a construir a vidinha deles em casal, eu nasci. E para completar, tive paralisia infantil. Mas eu estou falando de 1972. O diagnóstico era que eu não andaria e nem isso. Então, uma preocupação dos meus pais era que eu fosse independente. Então, daí foi todo um trabalho que talvez não com muita psicologia, mas que acabou funcionando bem, bem no sentido de que eles conseguiram o que eles queriam, que era que eu tivesse autonomia. Autonomia para andar, autonomia para fazer as minhas coisas. Eu estudei meu antigo primeiro grau em colégio público, segundo grau numa escola de bairro e fiz faculdade de jornalismo. Na faculdade de jornalismo eu tive um choque de realidade, porque eu vinha do subúrbio do Rio, do bairro chamado Vila da Penha, e eu fui estudar em Ipanema, na antiga faculdade da cidade. E, assim, algumas pessoas às vezes gastavam num final de semana o equivalente à minha renda, a renda mensal da minha família, sabe? Então foi um choque de realidade muito grande, mas a questão é que os meus pais valorizavam muito o ensino. E eu sempre tive um prazer muito grande também com a leitura. E a partir da leitura
e do jornalismo, eu acho que eu sou um melhor leitor até do que um escritor, um redator. Mas a verdade é que os empregos que eu consegui foi muito por conta da escrita, sempre por conta da escrita. Então, eu fazia assessoria de imprensa como freelance. Estava terminando a faculdade em 94, 93, 94. Fazia freelance, sempre fazendo textos, coisas assim como freelance, a partir de 94. Em 1999, sob o ponto de vista profissional e financeiro, a minha vida deu uma mudada, porque eu comecei a trabalhar num grande fundo de pensão, e um fundo de pensão do sistema Petrobras, a Petros. E isso foi uma experiência maravilhosa, porque eu não conhecia quase nada de previdência privada. Conhecia alguma coisa porque minha mãe era do sistema Telebrás, mas eu estava completamente fora da minha zona de conforto. E fiquei lá por 17 anos. Depois fui para uma empresa que constrói submarinos para a Marinha do Brasil, e fiquei lá 3 vezes. Recebi um convite para voltar para um outro fundo de pensão, e fiquei mais 8 anos nesse fundo de pensão, até o primeiro trimestre desse ano. Então, assim, eu conheço bastante desse segmento, gosto desse segmento, e eu acho que vem daí também a minha vocação, assim, o meu interesse, melhor dizendo, de trabalhar com esse público, né, que a gente chama hoje, o segmento da economia chamado de economia prateada. Está muito na moda se falar esse termo hoje. Eu estou com 53 anos, e quando fui demitido, comecei a buscar recolocação, mas, na verdade, eu sempre tive vontade de trabalhar, também ter um projeto meu, né, fazer minhas coisas, assim. Eu gosto de escrever também literatura, contos, tenho contos publicados em algumas coletâneas e tal. E o mais importante, né, eu não podia, aos 53 anos, parar de trabalhar na minha cabeça e ficar só aqui gerando lixo e destruindo a camada de ozônio, né? Eu tinha que fazer alguma coisa um pouco mais produtiva. Eu acho que, segundo o IBGE, eu tenho aí mais uns 25 anos de vida pela frente, então eu tenho que trabalhar mais um pouquinho, não dá para ficar parado, né? Nossa, é muito interessante. Você traz uma história muito rica e, principalmente, eu acho, Charles, eu queria que você contasse um pouquinho, né? Você contou essa tua trajetória, mas eu queria que contasse um pouquinho quando você foi demitido e que tentou a recolocação, aonde estava esse foco e essa coisa dentro de você que, além de eu precisar e pensar num emprego, porque todo mundo precisa, né? Onde estava esse foco desse projeto que você tem de escrever e de ter um assunto que perpassa um pouco pela o momento que você vive hoje, né? Eu estou falando isso porque a gente fala muito de propósito e a gente cada vez fala mais que os 50 mais eles vão estar na vida ativa, mas eles querem estar com um outro significado. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse teu significado agora para esse novo projeto. Esse é um projeto que tá engatinhando, né? Está bem no início, ele é bem embrionário. Mas eu estou com 53 anos, como eu disse, e eu já trabalhei 28, 29 anos com Previdência. Isso também me aproximou um pouco desse meu projeto. Por quê? Porque eu percebo que hoje existe uma coisa assim de demonizar a CLT. E eu não concordo. Eu acho que é importante. Eu acho que são coisas. PJ e CLT são coisas complementares. Uma coisa não exclui a outra. E eu percebo que num país como o Brasil,
que a média salarial, segundo o IBGE, está na faixa de R$ 2.500, a gente vai ter um problema sério com o envelhecimento da população. Por quê? Porque qual é o poder de poupança de alguém que ganha R$ 2.500? E aí essa pessoa vai se aposentar aos 55, 60 anos e vai durar mais 20 anos. E como é que ela vai sobreviver? Na outra ponta, você hoje tem uma coisa do culto à juventude que vai na contramão do movimento demográfico que está acontecendo no país e no mundo. Então, existe uma coisa de supervalorizar, superestimar o jovem, o CEO de 25 anos, o juiz de direito de 23 anos e tal. Eu questiono até se uma pessoa dessa idade tem experiência, não experiência profissional, experiência humana mesmo, para conseguir chegar a postos tão decisivos, que impactam na vida de tanta gente. Então eu falei, bom, gente, assim como eu, tem muita gente que está passando por esse momento, né? A pessoa faz 50, é descartada, 55 anos, ela é descartada do mercado de trabalho, não consegue recolocação, mas o que ela faz com esse capital que ela acumulou, esse capital intelectual, essa inteligência emocional? O que ela faz com isso, com esse legado que ela fez ao longo de 30, 35 anos de carreira? Então, qual é o meu propósito hoje? Qual a minha ideia? É que pessoas que estejam no mesmo momento de vida que eu possam, de alguma maneira, embalar esse conhecimento, tornar isso uma coisa tangível e, de alguma maneira, ajudar você a melhorar o seu desempenho. Entendeu? Eu não sei se eu fui muito claro, mas eu acho que eu posso pegar o meu capital, no meu caso, da comunicação, e ensinar você que talvez seja uma brilhante gestora de RH ou talvez um excelente contador, mas que não tenha essa facilidade de chegar ao público, de se comunicar com o público, ou de embalar o seu produto de uma maneira vendável, vamos dizer assim, uma coisa que você não consiga se comunicar, porque essa não é a sua atividade fim. Você mexer com números ou mexer com pessoas, dependendo da sua área. Então, o meu propósito hoje é ajudar essas pessoas a conseguirem transformar o conhecimento deles em algo tangível para que eles possam continuar por mais alguns anos dividindo o conhecimento deles conosco. Muito bacana, Charles, o que você traz. Eu acho que é importante, né, ter esse lugar de fala também, esse movimento. A Eli, ela conta, né, quando ela foi desligada também, né, e ela falou, tipo, aposentei? Não, comecei. Então é uma nova fase, é uma fase que eu também julgo extremamente necessária e importante, porque realmente é preocupante pensar, eu vou viver mais tantos anos e eu vou fazer o quê, né, nesse tempo todo? Não dá para viver de luz. Então, a gente realmente precisa pensar nisso, né? E também de uma maneira diferente que a gente consiga aliar as nossas expectativas pessoais, os nossos interesses, com também os ganhos financeiros que são necessários, mas que a gente tenha tempo para viver e desfrutar, né? E como é que você está gerenciando isso hoje? Assim, você pensa nisso? Você pensa nessa qualidade de longevidade para agora, para já nesse novo momento da sua vida? Assim, eu sempre fui uma pessoa, independente de trabalhar com previdência, eu sempre fui muito preocupado, até pela minha história de vida, com o meu futuro, né? Porque eu não sabia até onde eu conseguiria chegar, por conta da limitação física e tudo. Então, eu sempre tive essa preocupação de pensar um pouco mais para frente. Somado a isso, a questão de ter trabalhado com previdência, eu fiz alguns, ao longo da minha carreira, eu tenho 2 planos de previdência que já me
já tenho um capital acumulado lá que me permite algum, não parar de trabalhar, mas algum sossego, vamos dizer assim, que eu consigo pagar as contas básicas, entendeu? Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente faz muito pouco no Brasil. A gente tem uma coisa do culto ao consumo, e, na verdade, o que é previdência, o que é um investimento, né? Você está abrindo mão de um consumo agora, você que é jovem, abra mão de parte de um consumo para, no futuro, você ter uma vida um pouco mais tranquila, porque do jeito que a demografia brasileira e mundial vai se desenhando, a gente está vivendo cada vez mais e todos os especialistas apontam que o INSS não será mais suficiente. O que a gente vai fazer com essa massa de brasileiros que não tem nenhuma poupança? Muitas pessoas hoje, eu peguei um Uber recentemente, o cara falou, não, eu não... Ele ouviu eu falando do telefone, alguma coisa de previdência, ele falou, você trabalha com previdência? Eu falei, não, eu já trabalhei. Ela falou, eu não contribuo, não. Eu não sei nem se eu vou conseguir me aposentar, eu estou com 20 e poucos anos, quando eu chegar lá, de repente o INSS já até acabou. Então, essa é uma coisa que a gente que eu digo, a sociedade vai ter que trabalhar, né? Essa cultura, porque o cara hoje, pessoas jovens como você, em geral, estão preocupadas com o carro, estão preocupadas com as viagens, com o hoje, né? E a gente esquece que a gente vai ficar velho, a gente fica velho rápido. Parece que não, mas a gente vai envelhecendo muito. Esse processo é muito rápido. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, que eu cheguei no prédio uma vez para entrevistar uma pessoa, e aí a menina da recepção, na época, tinha secretária, aquela coisa toda, uma estrutura muito mais inchada. Aí falou assim, seu Roberto, tem um garoto aqui querendo falar com o senhor. Como assim, um garoto? Sou um jornalista, entendeu? Eu queria ser reconhecido como tal. Hoje, se ela falasse assim, tem um garoto aqui, eu ia ficar até feliz. Mas naquele momento me incomodou. Mas passa rápido. E eu me lembro dessa coisa, dessa passagem, assim, como se fosse hoje. Aí hoje, quando eu chego, já tem um senhor aqui querendo falar, né? Não tem mais um garoto. Então a gente tem que pensar muito. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais a longo prazo. A gente precisa disso, enquanto sociedade, a médio e longo prazo. Eu ia inclusive colocar isso, né? Que justamente o Longe Talks e esse teu projeto, ele tem que ter a abrangência, que esse é o grande desafio nosso, né, Charles? É o teu desafio na hora da escrita, de colocar isso, principalmente você fazendo esse movimento que você começa a fazer dentro do LinkedIn, de levar essa tua história, de levar esse conhecimento e essas reflexões sobre a longevidade, sobre o estar em processo de envelhecimento, de todos os temas. É muito interessante a gente ter uma fala que a gente consiga abranger, como você colocou agora, a todas as idades, né? Então, eu queria agora também que você falasse um pouquinho mais sobre os seus... Eu sei que você está engatinhando nesse projeto, mas sobre que prazer ele te traz ao fazer e se conectar, né, com essa tua história, e quais são os próximos passos desse teu projeto. Conseguir fazer algo que eu acho que começa a dar alguns frutos. Eu tenho conhecido pessoas fantásticas, histórias fantásticas. Eu conheci demógrafos. Eu estou participando desse bate-papo aqui com vocês. São coisas que vão enriquecendo a história, vão amadurecendo. Eu
é um projeto muito, muito novo, como eu disse, está engatinhando, mas em 2 meses eu já mudei assim de rota, porque ele já está muito maior do que eu previa. Assim, eu já tá no papel ainda muita coisa, tá no rascunho, está em projeto, mas ele já ganhou uma dimensão muito maior, assim. Eu tenho uma perspectiva, eu quero ver mesmo daqui a um ano onde isso vai estar, porque já tem gente me procurando, falando, poxa, Charles, se eu tivesse pensado nisso antes, agora eu já estou com 50, eu tinha que ter te conhecido com 25, porque agora eu falei, agora o teu esforço de poupança vai ser um esforço muito maior, porque você tem menos tempo. O tempo em previdência é o teu grande aliado, né? Porque você pode contribuir com uma quantia muito pequena por muitos anos e isso faz grande diferença. E ao contrário também. Então, eu acho que muito mais do que volume, fama, eu acho que isso vai realmente ajudar muita gente. Assim, hoje eu percebo que a gente tem uma lacuna grande, a gente fala pouco disso. Existe, como você disse, um preconceito muito grande etário no Brasil, a coisa da idade. As pessoas evitam falar em velho, envelhecimento, usam termos para alguns eufemismos para se referir à velhice, e eu acho que não tem que ser assim, sabe? Eu acho que o processo é esse mesmo. A gente é jovem, depois vai ficando adulto, amadurece e depois envelhece, e não vejo nenhum problema nisso. Eu sou um cara muito bem resolvido com meus 50 e tantos anos, e ainda bem que eu cheguei aqui, porque tem muita gente que nem chegou, infelizmente, ficou pelo caminho. Eu acho que a longevidade ela é maravilhosa, a gente poder viver muito mais. Eu vendo a família, meus avós, tudo morreram com 50 e poucos anos. Então, poder viver mais, viver bem. Eu tenho uma tia hoje de 75 anos que trabalha, que é advogada. Isso é muito legal. Mas isso tem um custo. E é um custo alto. Um custo com saúde, um custo com remédio. Você vai precisar pagar seu aluguel mais de tempo, se você não tem casa própria. Ou se tem casa própria, vai ter que arcar com as despesas de casa. Quem tem filho, quem não tem filho, faz o quê? Quando você chegar lá com seus 90 anos, quem vai cuidar de você? Essas coisas são coisas que a gente tem que começar a trazer à baila, a gente tem que começar a debater. Tá, eu estou com 90 anos, e agora? Quem vai cuidar de mim? As casas de longa permanência? Ou não, aqui no Brasil isso é outra coisa. Falar em botar pai e mãe no asilo aqui é um pecado, entendeu? Então a gente tem que começar a quebrar alguns tabus, a trazer algumas discussões. E se você me perguntar, mas qual é a solução? Eu não sei, eu não tenho uma solução. Se eu tivesse, mas eu acho que a primeira coisa é a gente levantar esse debate, porque esse é um debate que é urgente na sociedade. Assim, o que a gente vai fazer com os nossos velhos? Nossa, maravilha, Charles. Acho que você traz muita reflexão mesmo, né? E conecta muito. O que você traz, eu acho que é a vivência de muitos brasileiros. Então, conecta, né? Assim, eu vejo até quando eu converso com muitos alunos, até sobre educação financeira mesmo. Ah, você pensa sobre isso? Não, não penso. Então, assim, e a gente não tem esse hábito, né? E isso norteia a nossa vida também. Então, acho que tudo que você falou conecta muito com as pessoas. As pessoas vão escutar, provavelmente vão assim, nossa, é verdade. Então, é muito possível que isso aconteça aí, entre as pessoas que vão assistir esse episódio de hoje. Então, eu só tenho a agradecer. Acho que você traz pontos extremamente necessários e que sim, a gente tem que falar mais e mais e reflexões profundas. Então, né, pessoal, pensem bastante a respeito do que o Charles traz em relação às vivências dele, que
as pessoas com mais experiência, né, elas trazem informações importantes que podem ajudar a gente que está mais novo, ainda não chegou lá, a melhorar alguns caminhos, né, para a gente chegar lá melhor. Então, acho que são dicas extremamente valiosas e a gente não pode desperdiçar isso.